Agora que a gente já viu um roteiro, um formato pronto, já escrito, que merece mais tratamento, que merece mais análise para ver essas descrições, os diálogos, como eu disse, eu vou abrir um outro documento para a gente ver como começa a coisa do zero. Eu abro o Celtics e a gente vai ter aqui modelos de projeto, a gente pode escolher um filme, audiovisual, teatro, roteiro de áudio, storyboard, então, cara, é bem bacana isso aqui. Vou colocar o modelo de projeto filme. O Celtics vai abrir e ele já começa de cara dessa forma, ele já começa com um cabeçalho. A gente pode botar aqui, interior, que já vai aparecer aquela caixa ali, a gente só dá o Enter, ele preenche, dá um espaço, casa do Belphegor, noite. A gente dá um Enter e já vai entrar para ação. Aqui a gente pode escolher que tipo, do que a gente vai estar tratando. E aqui a gente vai poder escrever a nossa ação. Por exemplo, Belphegor está parado olhando a cidade pela Coloquei uma situação semelhante ao roteiro que eu tinha mostrado. Eu posso dar um Enter de novo para iniciar um novo parágrafo para dizer que Narciso se aproxima. Ou seja, aqui eu estou indicando como a cena está estabelecida. O Belphegor está parado olhando para a cidade pela grande janela do seu apartamento e o Narciso se aproxima. Daí o diretor vai ver qual é a melhor forma de transformar isso em imagem, fazer provavelmente filmar o Belphegor ali com a mão para trás, olhando para a cidade e depois um outro corte, o Narciso se aproximando. Aí, digamos, a gente vai começar um diálogo. Se a gente der um Enter, ele vai continuar com a ação. A gente vai escolher aqui personagem, que é o personagem que vai falar. Vamos botar aqui, ó, seu Narciso. O Narciso, ele chega lá e diz que houve um crime. Vamos botar assim, tá, digamos, o Narciso chegou apavorado. A gente pode continuar o diálogo aqui, ou a gente pode colocar uma outra ação. Digamos que o Narciso fala isso e o Belphegor vira para ele. Digamos que daí o Narciso fala isso e o Belphegor vira para ele com uma expressão de espanto. Se a gente apertar a tecla de Tab, eu já conheço alguns atalhos aqui, ele vai entrar para o personagem. Então vou botar aqui, Belphegor. Digamos que o Belphegor ficou surpreso com o Narciso fazendo uma choradeira ali e diz, você é um idiota, Narciso. O Belphegor é foda. Daí digamos que eu, como roteirista, eu decidi que tem essa cena aqui e a gente vai cortar para uma outra situação. Então o que a gente vai fazer? Clicar aqui e colocar outro cabeçalho. Vamos colocar exterior, rua, noite. E a gente tem que descrever o que vai estar acontecendo. Digamos que seja... Ok, eu defini que a cena começa com o carro à noite, ele tem os vidros escuros, ele para repentinamente ao lado de um homem que está perto da calçada, perto do meio-fio, seria o ideal, perto do meio-fio. Daí o que vai acontecer agora? O vidro do carro abaixa e esse homem que está fumando um cigarro tranquilamente vê um cano de uma carabina .12. O que acontece é que o cara
põe a arma para fora, dá um tiro, acerta a barriga do cara e espalha víscera por todos os lados. Eu adoro esses filmes de de ação e de crime, né? Então dessa forma a gente vai escrevendo o roteiro e utilizando essas ferramentas que tem aqui, né? Existem outras questões, por exemplo, Belphegor. Eu posso colocar aqui uma rubrica. Uma rubrica é uma dica que o roteirista dá sobre a situação do personagem, Belphegor. Respirando fundo, ou seja, ele tá puto da cara escutando o que o Narciso tá falando, ele respira fundo, eu escrevendo só uma coisa, respirando fundo, e ele diz: você é um idiota, Narciso. Isso é uma rubrica. A gente pode indicar também aqui transições, digamos, vai ter o legal aqui é ter um fade to black, ou seja, acontece isso aqui, o carro para, baixa o vidro, mostra a arma, dá um tiro, explode o cara e a gente tem um fade to black, que é quando vai ficando escuro, dá um tempo, depois vai começar outra situação. Esse programa tem inúmeros recursos. O primeiro recurso que a gente pode ver aqui é que cada vez que a gente inicia uma nova cena, uma nova tomada num outro local, ele coloca aqui já uma sequência. Naquele roteiro anterior que eu tinha aberto, já tinha um monte de sequências aqui, porque ficava pulando de um lado para o outro, e que a gente já começa a enxergar a complexidade das sequências do filme que a gente está escrevendo. Tem outra coisa que é bem bacana, que aqui o fichas, que é mostrar no roteiro. Isso aqui é uma técnica que se utiliza, que é separar o roteiro em pedaços, em fichas, e ele já preenche aqui, ó, interior casa, a primeira cena, Belphegor está parado, olhando pela janela. A gente pode separar em tramas, por exemplo, naquele exemplo anterior tinha 3 tramas, ou seja, tinha 3 situações distintas acontecendo ao mesmo tempo. E dá para mudar de cor aqui para nos ajudar a ter uma visão geral. Se a gente tem uma cena complexa, uma sequência complexa como aquela que eu tinha mostrado, a gente vai ter um monte de ficha aqui e a gente pode alterar nas fichas aqui no programa a sequência delas. Isso é uma coisa que os roteiristas utilizar fichas e ficar mudando para ver se a estrutura da história muda e o que fica mais adequado. O Celtics ele também tem um catálogo principal que é muito legal, porque eu coloquei 2 personagens, ele já colocou aqui, sem nem eu ter pedido a ficha dos personagens, porque depois a gente pode completar colocando aqui, o Belphegor, o nome completo, a descrição dele, alguma foto de referência. Ele mostra aqui em todas as cenas que ele aparece, isso aqui depois para decupagem técnica e do planejamento para filmagem do filme vai ser essencial. A gente tem aqui as descrições do personagem, as motivações, antecedentes. Então o Celtics ajuda também bastante na parte de desenvolvimento do personagem e no desenvolvimento da trama, como eu mostrei aqui com essas fichas. Então eu acho que eu estou satisfeito em ter mostrado bem pouquinho do programa e sobre esse formato de roteiro, que a gente na verdade nem precisa se estressar, porque ele já tem todo o formato profissional aqui, é só a gente ir escrevendo e colocando o que a gente quer. Obviamente o ideal e o que eu espero que quem quer aprender e começar a escrever roteiro, baixem esse programa, instalem e comecem a escrever. Por mais que a gente explique teorias narrativas, estruturas narrativas, como escrever um roteiro, a única forma de aprender e melhorar vai ser estudando e trabalhando e escrevendo. Então eu espero que os nossos aspirantes a roteiristas que estão vendo esses vídeos aqui façam isso e comecem a escrever. E quando tiver alguma coisa pronta, manda para nós aqui que a gente troca ideias.
Então, um abraço.